Falar de Rafa Câmara é fácil, né, pessoal? Piloto brasileiro da Ferrari, correndo pela melhor equipe na Fórmula 2, com o melhor carro, mas eu quero ver o pessoal falar dos brasileiros que correm para uma equipe que não é nem tão boa assim. Sim, galera, hoje nós falaremos da pré-temporada, como foi a pré-temporada de Fefo Barrichello e Emo Fittipaldi Jr. Falando em Fittipaldi, nesse final de semana nós fomos no evento da Epic e tiramos cartas como essa aqui do Enzo Fittipaldi, também essa aqui do Emerson Fittipaldi, lendas, e nos shorts aqui do canal eu vou mostrar um pouco mais de como foi tirar essas cartas e quem sabe fazer um unboxing dos pacotinhos da Topps nesse evento que foi maravilhoso. Quem perdeu, perdeu. Agora basta ir na loja Epic Game lá em São Paulo ou aqui em São José dos Campos mesmo. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos para pré-temporada de Fefo Barrichello e Emo Fittipaldi. E é o seguinte, galera, para não enrolar muito, eu já fiz uma tabelinha aqui para vocês no Excel, inclusive tem o Pix do Grid aí na parte inferior esquerda, né, do seu monitor, para caso você queira fazer uma doação para o nosso trabalho, ou então virar membro do canal, daí você acessa aí o grupo de membros, R$ 4,99 ao mês aqui no YouTube, e claro, me seguir nas redes sociais, @dan.macarenco ou danstick no Instagram. Mas vamos lá, vamos agora para análise da pré-temporada de Fefo Barrichello e Emo Fittipaldi. Para quem não está por dentro, Emo Fittipaldi, filho do bicampeão Emerson Fittipaldi, é Emo Fittipaldi Jr., né, tem o mesmo nome do pai, está correndo pela AIX na Fórmula 2, enquanto Fefo Barrichello, filho de Rubens Barrichello, corre pela mesma equipe, a AIX, só que na Fórmula 3. E aí, a pré-temporada deles foi positiva? Vão disputar título ou vão correr nas últimas posições ou até mesmo meio de tabela? Seguinte, pessoal, pegando os dados aqui, vamos falar primeiro de Emo Fittipaldi, porque é o seguinte, eu sempre falo que tempo não importa, tanto que não tem tempo aqui na tela. A primeira tabela que vocês estão vendo é das voltas realizadas dos pilotos e a segunda da posição final deles em cada sessão de treino, tá? Então, pegando o Emo Fittipaldi, nós temos aí na manhã do dia 1, a primeira sessão, ele deu 22 voltas, na sessão da tarde deu 35 voltas, na sessão da manhã ficou em 12º lugar e na sessão da tarde ficou em 22º. E aqui vem o primeiro porém de tudo, galera, essa 22ª posição do Emo Fittipaldi, porque eu até marquei ali em vermelho. Todos os tempos do carro 20 do Emo foram excluídos após constatação de que ele estava abaixo do peso ideal nas verificações pós-sessão. Então, seguinte, galera, o que isso significa? Quando eu falo aqui que o que importa é o número de voltas, importa os dados que os pilotos pegam, claro, isso é uma análise mais rasa de todo o treino, mais rasa ainda do que tempo de volta, como eu sempre falo. Mas uma coisa que a gente deve levar em consideração e que muita gente não entende porque só acompanha a Fórmula 1 é saber o nível das equipes. Por exemplo, o Rafa Câmara está numa Invicta, obviamente tem uma estrutura muito maior. A AIX, que é a equipe desses dois pilotos, que virou AIX recentemente, depois de Charus, PHM, a gente sabe que a estrutura não é tão boa. Por mais que tenha tido investimento nos últimos anos, está tentando se estabelecer no automobilismo de base de nível alto, Fórmula 2 e Fórmula 3, a AIX ainda não é uma boa equipe, não tem uma boa estrutura. O pessoal que está ali nela trabalhando, engenheiros, não é tão bom como de outras equipes. Então, o que tem acontecido muito nos últimos anos? A equipe comete muitos erros, acaba tendo muitos problemas com o carro, isso tanto nas corridas quanto em testes, tá, galera? E isso aqui é o que me preocupa. E logo no primeiro dia eles já erraram em alguma questão do carro, deixando ele abaixo do peso nas especificações exigidas. Ou seja, passou a verificação, estava abaixo do limite. Isso já foi um erro, pessoal. Isso é inaceitável.
Uma equipe não pode cometer esse tipo de erro. Eu dei uma verificada, só eles cometeram isso. Então já é um sinal amarelo para a X nessa temporada. Quer dizer que por mais que eles tenham investido, eles não estão melhorando nessa questão. Já cometeram erro logo no primeiro dia de testes. O número de voltas, esse é o ponto positivo. Tá? O Emo Fittipaldi nos 3 dias deu 220 voltas, um número razoável para bom, não é um número ruim, tanto que, por exemplo, no primeiro dia ele deu 22 voltas, o companheiro dele, o Kian Shields, deu apenas 7, ele deu mais de 3 vezes mais voltas que o companheiro. Ou seja, todo o cronograma deve ter sido realizado, teve alguns problemas? Muito provavelmente, mas pelo menos conseguiu pegar dados para poder estudar e aí conseguir evoluir. Não foi o maior número de voltas que poderia ter dado? Não foi. Nem para o Fefo Barrichello na Fórmula 3 com 187. Mas mesmo assim, eles conseguiram um bom rendimento. Para mim, o Emo Fittipaldi ele é melhor que o Kian Shields, se sairá melhor que o Kian Shields nessa temporada. Claro, se o carro do Kian Shields for o mesmo do Joshua Dirksen ano passado, talvez o Kian Shields consiga resultados melhores, porque aquele carro, se não foi o talento do Joshua Dirksen, é capaz do Kian Shields conseguir resultados muito bons e o Emo ficar lá para trás, tá? Mas se, digamos, for equilibrado os carros, eu acredito que o Emo, na maioria das corridas, ele vai conseguir superar o Kian Shields, mesmo o Kian Shields tendo experiência, tá? Tem experiência, mas não é bom piloto, que fique bem claro isso, não é bom piloto. Vamos lá. No primeiro dia, manhã, 22 voltas. À tarde, 35 voltas para o Emo Fittipaldi. No segundo dia, 32 voltas pela manhã, 52 voltas à tarde. E no terceiro dia, 28 voltas pela manhã, 51 voltas no período da tarde. A gente vê um crescimento no número de voltas a cada dia. O primeiro dia, um número menor, claro, no período da manhã teve problemas, né? Os carros não saíram tanto assim. Mas no dia 2 e no dia 3 ele conseguiu dar muitas voltas, 52 e 51 no período da tarde de cada dia. Isso é muito bom, tá, pessoal? Isso é muito bom. O que eu espero da iX? Uma evolução, que não fiquem nos últimos lugares e talvez, quem sabe, se realmente não foi o Joshua Dirksen que trouxe aqueles resultados, conseguir algum pódio com o Emo Fittipaldi, tá? Eu não digo que ele vai ficar em top 5, como ele chegou a falar em programa, eu acho que foi no Acelerados ou pelas pistas, não lembro qual foi. Mas se realmente não foi, foi o carro que ajudou o Joshua Dirksen e esse carro, digamos, está com o Emo Fittipaldi, vamos considerar isso, aí sim eu acredito até em um ou outro pódio do piloto brasileiro. Se for mais equilibrado, se ele pontuar algumas vezes eu já fico feliz, tá? Agora, Fefo Barrichello, primeiro dia pela manhã, 27 voltas, 27 voltas não, 13 voltas. Pessoal, a Fórmula 3 nesse primeiro dia foi pior que o primeiro dia da Fórmula 2, tá? O primeiro colocado foi o Jin Nakamura, com apenas 5 voltas realizadas, tava molhada, a pista estava úmida no começo do dia e a temperatura fria de pista, temperatura muito baixa. Então os pilotos não deram volta, não fazia sentido dar volta ali. Então, 13 voltas para o Barrichello ali tá ótimo, tá, galera? Talvez nem fosse necessário dar essas voltas no primeiro dia com as condições tão ruins. Na tarde, 30 voltas, um número ótimo, tá? Um número muito bom. No dia 2, 28 voltas na manhã, 44 no período da tarde, também muito bom. No dia 3, pela manhã, 26, à tarde, 46, também muito bom, tá? Novamente, mesma coisa do Emo Fittipaldi. Não foi o melhor número de voltas, mas também não foi um número de voltas ruins, tá? Não foi um número de voltas ruins. Tem um crescimento, e esse crescimento é positivo, e a gente pode ver que no dia 2 para o dia 3 tem uma constância também. Isso é bom para o cronograma, tá conseguindo realizá-lo de maneira correta, porque imagine o seguinte, as equipes traçam um cronograma para basicamente trabalhar o mesmo tanto de período em todos os dias. E o dia 2 e o dia 3, que foram os dias normais, o número de voltas está muito similar. Ou seja, eles conseguiram realizar o cronograma da maneira que eles estavam organizando, digamos assim, coordenando. Tá? Então, isso muito bom. Agora, as posições, que eu não cheguei a falar de fato aqui, né? O Emo Fittipaldi, no primeiro dia 12º, depois 22º, que perdeu todo o tempo de volta, né? Todos os tempos de todas as voltas. No segundo dia, 18º na manhã,
14º no período da tarde, no terceiro dia 19º no período da manhã, terceiro no período da tarde. Já o Fefo, 27º no dia 1 pela manhã, 25º no dia 1 pela tarde, no dia 2, 28º pela manhã, 14º pela tarde, no dia 3, 23º pela manhã, 7º à tarde. A gente sempre vê o Fefo entre os últimos ali, tirando praticamente o último dia e o dia 2 ali à tarde, que ficou em 14º. Isso mostra, pessoal, se a gente pegar, por exemplo, o Fittipaldi, 12º, 22º, 18º, 4º, 19º, terceiro. A gente tem que entender o contexto. Só o número aqui não importa muito. Por exemplo, o Emo Fittipaldi foi terceiro colocado na sessão da tarde do dia 3. Mas a gente sabe que no final teve bandeira vermelha. Ele conseguiu fazer um bom tempo, mas depois no final teve bandeira vermelha e outros carros não conseguiram dar volta. Então, com certeza, ele teria caído aí na tabela de posição. No dia 2, à tarde, não teve a bandeira vermelha no final do dia na Fórmula 2, mas eles estavam fazendo simulação de corrida. E se eu não me engano, o Emo ele chegou a fazer... Aliás, não, se não me engano não, pessoal, agora eu lembrei. O Emo Fittipaldi, no período da tarde, me lembro que o pessoal até começou a comemorar porque ele chegou a fazer a primeira posição. E ele fez um tempo rápido. Ele chegou a fazer simulação de quali nesse dia de treino. Então, por isso, pegou um bom tempo e ficou na 4ª posição. Mas, de fato, isso aqui, para quem olha, meu Deus, chegou em terceiro, 4º, pode brigar por alguma coisa? Não, pessoal. Não é bem assim, tá? Não significa que ele vai brigar por algo. Aliás, eu acredito que eles não vão brigar por título, tá? Nem top 10, nenhum dos dois, tá? Muito mais pelas condições da equipe em si. Mas também tem a condição do piloto. O Emo eu não entendo, do Fefo eu vou falar já. Agora, o Fefo Barrichello também foi outra alegria, porque em 2 dias, em duas sessões, na tarde do dia 2 e na tarde do dia 3, ele chegou a liderar. E o pessoal no chat, Fefo Barrichello vai agora deslanchar no automobilismo? Como eu disse agora há pouco, do Emo, pessoal. Calma, muita paciência nessa hora. É legal a posição positiva no final, é legal essa evolução, é legal essa constância, mas o que me preocupa ali na EX é ela não corrigir os seus erros, cometer erro besta em alguns momentos, como no primeiro dia com o Emo Fittipaldi, tá? É legal, é positivo que ela tenha evoluído na constância nos treinos, isso deve se refletir no campeonato, no geral, na média, ela deve melhor do que nos outros anos, tá? Mas, mesmo assim, eu não acredito num crescimento grande da EX. Agora, falando do piloto em si, do Emo Fittipaldi, como eu disse, não tem muita coisa o que falar. Ele tá pulando categoria, tá indo para a Fórmula 2, estava lá na Eurocup 3, não teve bons desempenhos em outras categorias de base. É um ano de aprendizado, um ano para ele colher conhecimento e se preparar para uma possível segunda temporada na Fórmula 2, quem sabe numa equipe melhor, porque ele vai estar muito defasado em relação aos companheiros. Já o Fefo Barrichello não pulou categoria, está indo para a Fórmula 3, mas de acordo com ele mesmo, pessoal, olha as palavras de Fefo Barrichello. Sinto que os testes de pós-temporada foram muito difíceis para mim. Pós-temporada ano passado, tá? 2025. Admitiu Barrichello. Tivemos muitos problemas, mas também fiquei muito desconfortável de várias maneiras diferentes. Fisicamente no carro, mas também com outras questões relacionadas à pilotagem. Eu gostei muito dessa entrevista do Fefo Barrichello, porque o melhor dado que a gente pode obter dessa pós-temporada são as palavras dos pilotos. E muitas vezes um piloto passa informação de assessoria. A gente gostou do teste, estamos evoluindo, trabalhamos para chegar no melhor, para buscar o título. Sempre a mesma ladainha de sempre. Eu já trabalhei com assessoria, pessoal, eu sei como é que é. Você escreve os textos para aumentar o seu piloto. Se o seu piloto ganhou a corrida, Dan Stick vence corrida de maneira fenomenal, explica toda a volta e libera o release no máximo 2 horas depois que o piloto ganhou a prova. Se o piloto chegou em 30º, Dan Stick, como é que fala? Fred Slater vence a corrida 1 a corrida sprint de Monza, Dan Stick chega em terceiro, alguma coisa assim. Ou Dan Stick chega em 30º, aliás, terceiro não, 30º, né? Dan Stick chega na 30ª posição e... Não, desculpa. Dan Stick exalta evolução na etapa de Monza. Slater vence. Alguma coisa assim, entendeu? E eu vou só soltar esse release 5 dias depois. A assessoria de imprensa funciona dessa maneira, tá? É algo até meio estranho. Mas essa entrevista do Fefo, ele mostra todos os problemas que ele tá tendo. Isso é muito legal,
porque é difícil um piloto ser tão sincero assim, tá? Disse que teve problema na pós-temporada, disse que foi ruim, tiveram muitos problemas, ele ficou desconfortável fisicamente no carro, mas também em relação à pilotagem, ou seja, ele tem muito a evoluir também, pessoal. Então esperem dificuldades do Fefo Barrichello. Enquanto o Emo, para mim, vai ser o primeiro piloto da equipe na Fórmula 2, o Fefo, para mim, vai ser o terceiro na Fórmula 3. A AIX tem o Brad Benavides, que já conseguiu bons resultados na temporada passada e deve conseguir bons resultados também nessa. É o piloto mais experiente da AIX. E tem o Ian David também, que eu acho que é um pouco melhor que o Fefo Barrichello, pelo menos deve estar mais preparado. O positivo é que o Fefo se preparou o máximo possível com a academia, fisicamente ele deve estar bem. E o negativo aí dessa história é que ele não conseguiu correr tanto como outros que correram no final da temporada passada, na parte do inverno. O Fefo só correu um pouco de Porsche com o pai. Então não é uma experiência, digamos, que complementa ali na Fórmula 3. Tá, galera? E eu quero saber de vocês. Vocês acham que Fefo Barrichello e Emo Fittipaldi vão entregar nessa temporada? Vão chegar entre os últimos, na metade, ou vão brigar pelo título ali, ou chegando no top 10? Digam nos comentários. E se vocês quiserem mais conteúdos da base, então continue aqui seguindo o Grid Largada. E é isso, pessoal. Valeu e até mais.